Estou dando aquela aquecida no CAD, né? Que vocês sabem bem como é que funciona. Bom, gente, como que está o andamento dos exercícios? Enquanto vai abrindo o CAD, eu vou perguntando aqui como que está o andamento dos exercícios de vocês. Eu vi que alguns já me entregaram as atividades. Caso tenham alguma dúvida, vocês vão usar a aula de hoje para tirar essas dúvidas, né? Tanto a aula de hoje quanto a aula do dia 23, que é a aula que é a data de entrega. Sim, aí já respondendo a pergunta da Natália, né? A entrega vai ser no dia 23. Se vocês tiverem alguma dúvida também sobre o conteúdo teórico da nossa atividade de CAD, vocês podem utilizar também esse espaço de aula para esclarecer essa dúvida teórica. Não só de CAD, quanto de desenho topográfico também, né? Relembrando, né, o que é para fazer na nossa atividade. A nossa primeira atividade valendo nota, ela consiste na entrega do desenho topográfico, né? Na elaboração do desenho topográfico, na elaboração do levantamento planimétrico, que é o levantamento do terreno nas suas medidas horizontais e para poder fazer as curvas de nível, e no levantamento altimétrico, que é para poder fazer o desenho do perfil. Tá? Então é isso que, perfil topográfico, então é isso que vocês vão fazer na atividade que vai ser entregue no dia 23. A Amanda perguntou aqui da plotagem em PDF, nós vamos ver isso na aula de hoje. É bem simples. E o Lucas também está com dúvida na plotagem, tá? Eu vou abrir então o arquivo aqui da nossa atividade. Só tenho que lembrar onde está. Achei. Bom, achei aqui. Então, vocês estão vendo aqui o desenho. Isso aqui é basicamente a resolução do nosso exercício, né? O que vocês vão ter que fazer? Vão ter que fazer o perfil topográfico, né?
que eu fiz aqui? Eu passei um plano, no caso ali do exercício de vocês podem passar esse plano, tá? Isso aqui é uma dúvida que surge bastante. Vocês podem passar esse plano em qualquer lugar do terreno, né? Da representação do terreno. Só que mas o que é importante de se fazer na hora de representar o terreno? É importante, né, destacar que essa linha aqui de representação do plano de corte do terreno, para que vocês peguem a maior quantidade de níveis possíveis quando forem passar o plano de corte para poder fazer o traçado, o plano de corte no terreno para poder fazer o traçado do perfil topográfico, tá? Então, isso aqui, se caso, é importante vocês se atentarem a esse detalhe aqui da passagem do plano de corte. Vocês podem passar o plano de corte em qualquer lugar, não tem um lugar específico para fazer a marcação desse plano de corte, dessa linha. Eu vou colocar aqui com uma cor um pouco mais forte para que vocês possam ver melhor. Essa linha aqui, ó, do plano de corte, que é essa linha que está selecionada no CAD. A posição dessa linha fica em qualquer lugar, desde que pegue o máximo, a maior quantidade possível de curvas de nível para se representar no levantamento de perfil. Pode ver que aqui eu acabei não pegando o nível 109, poderia pegar? Poderia. Aí eu passaria o plano de corte num outro lugar, tá? Aqui eu quis dar prioridade para as curvas de nível menores, embora seja possível pegar todos os níveis nesse exemplo aqui, tá? Só mostrei aqui um exemplo de traçado de perfil topográfico. Ó, e aqui, para fazer o levantamento altimétrico e o traçado do perfil do terreno, eu utilizei os pontos que foram interceptados pelo plano de corte do meu terreno e que corta determinadas curvas de nível. Tá claro? Tá aí, tudo bem? É só o traçado de uma linha, Lucas. Aí você vai traçar uma linha sobre o desenho do levantamento planimétrico. Aí é interessante também criar uma layer, né, só para poder marcar esse plano, tá? Antes ainda de passar para a plotagem, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida referente à criação de layers. Eu prefiro passar primeiro esse conhecimento das layers antes de passar o da plotagem. Eu gosto sempre de passar a plotagem no final. Sim, Francisco, precisa, porque senão você não consegue fazer o levantamento altimétrico. Você não consegue selecionar os pontos para fazer o traçado do perfil do terreno. Ah, não tem problema. Bom é que esclareceu a dúvida. Gente, quanto à criação das layers, alguém tem alguma dúvida? Organização do desenho em layers, isso é muito importante, tá? Vocês vão
Para vocês vai ser muito importante, principalmente nas atividades que virão daqui para frente, né? As atividades relacionadas ao desenho arquitetônico e aos projetos complementares. Vou seguir com a plotagem então, já que não temos dúvidas referente às layers. Certo. Posso passar aqui para a parte da plotagem? Todo mundo de acordo? Então tá. Seguindo aqui para a parte da plotagem, hoje nós vamos aprender só a parte básica da plotagem, que seria a plotagem sem escala, tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Meu desenho aqui está bem estendido. Quando eu quero imprimir um desenho no AutoCAD, que comando que eu utilizo? Eu utilizo o comando plot, tá? Eu posso acessar esse comando digitando plot através da barra de comandos, como eu fiz aqui, aí depois eu daria um Enter. Ou eu posso acessar aqui pela impressora que fica na parte superior dos meus menus, ou ainda eu posso acessar através dos menus do logotipo do AutoCAD, tá? Que aí eu vou ter a parte plot, né? Então aqui eu tenho todos os modos de impressão, inclusive até impressão de modelos para impressora 3D, isso aí já é um pouco mais complexo, né? E é mais utilizado para quem trabalha com a parte de produto, tá? De design de produto. Hoje com as impressoras que nós temos disponíveis, né? Inclusive tem uma disponível na UFSC. Então, essa parte aqui, aí a gente selecionaria essa primeira opção, plot, tá? Eu vou selecionar aqui pela barra de comandos, que é o mais comum, e eu posso, e para plotar, né? Eu tenho dois modos principais. Eu posso plotar um desenho direto aqui do ambiente model, que é o ambiente de desenho, ou eu posso plotar utilizando o ambiente layout, que vai, esse tipo de plotagem, utilizando o ambiente layout, é o tipo de plotagem mais comum para nós. É o tipo de plotagem que nós vamos utilizar para plotar os desenhos em escala, tá? Enquanto não se trabalha com escalas, é mais interessante quando a gente não só quer imprimir o desenho e não está preocupado em representá-lo em escala, é mais interessante nós utilizarmos a plotagem do ambiente model, tá? Que aí nós vamos que aí fica mais fácil da gente conseguir plotar o desenho no tamanho que se ajusta melhor à folha, tá claro? Quando não se preocupa com escala. Quando nós nos preocuparmos com escala, a melhor forma, pelo menos a forma que eu gosto de trabalhar, é utilizando o modo layout, tá? Então, e existem outras formas também de plotar utilizando escala ou utilizando o ambiente model também. Eu não gosto muito de trabalhar com essas formas, eu acho que pode confundir muito as pessoas e pode trazer erros ao longo do desenvolvimento do projeto, tá? Eu prefiro utilizar o modo layout para imprimir em escala e o model apenas para executar o desenho e, eventualmente, plotar o desenho quando eu não estou preocupada em utilizar escalas. Tá claro?
Gente, parando aqui, eu vou parar um pouquinho a explicação da plotagem, porque eu estou vendo aqui que o pessoal está comentando a respeito do plano de corte, tá? Eu não mostrei no vídeo do tutorial como se faz o plano de corte, mas ele foi mencionado no vídeo teórico, inclusive mostra bem nas figuras, tá? E se vocês forem procurar nos livros, né, e em outras referências, vocês vão ver que sempre se passa o plano de corte na superfície do levantamento planimétrico para se coletar os pontos do altimétrico. Tá? Inclusive, não é muito difícil ter uma referência que explique bem onde passar o plano de corte. Isso não existe praticamente. Tá? Pode ser que exista em alguma outra referência que eu não tenha achado ainda, mas pelo menos das que eu olhei para preparar os nossos materiais, não vi em nenhum lugar que você vai passar o plano de corte exatamente no local X ou no local Y, tá? Às vezes essa informação acaba ficando meio solta. Então, a dica para passar o plano de corte é você passar o plano de corte da forma como você tem que passar o plano de corte em um local que você consiga coletar uma quantidade expressiva ou a maior quantidade possível de curvas de nível, para poder fazer o traçado do perfil e coletar a maior quantidade de pontos possíveis. Tá? Medidas do desenho. Tá, outra dúvida, né? Medidas do desenho. O nosso desenho ele está em metros, tá, o Francisco, né? O Francisco está perguntando aqui a respeito das unidades, né? Pergunta dele se as medidas do desenho estão em metros ou quilômetros e se precisa colocar as unidades no desenho do plano de corte, na horizontal e na vertical, né? A representação das unidades, né? A letrinha mesmo, metros, eu vou compartilhar a tela aqui, só para vocês darem uma olhada. O plano de corte de vocês pode ficar diferente do meu, ó. O que foi feito aqui, né? A unidade de medida, ó, ela está representada nos eixos do desenho, tá? E como vocês podem observar, aqui na medida horizontal corresponde às medidas horizontais do terreno, tá? Enquanto que na medida vertical correspondem aos níveis do terreno, aqueles níveis que estão representados na curva de nível, tá claro? Então é só nesse ponto aqui que nós representamos as unidades, e as unidades estão em metros, né? Como foi representado também no desenho. E como nós utilizamos para calcular, como foi informado ali na tabelinha do enunciado do exercício, tá? Então, as unidades são todas em metros. Esse exercício aqui, né? Lógico, se vocês forem trabalhar com um terreno maior, né? Na vida prática, isso já, né? Vocês podem trabalhar, por exemplo, com um terreno de vários hectares. Aí, nesses casos, mais interessante vocês representarem o terreno com um desenho topográfico utilizando quilômetros, né? Ou terrenos com grandes variações de altitudes, né? Então, aí nesses casos, aí pode misturar eventualmente as duas unidades. Num eixo representar metros, no outro eixo representar quilômetros, né? Aí a escala aqui do eixo vertical, ela vai variar conforme a natureza do terreno. Tá claro?
A plotagem eu já vou explicar. No fim, a gente acabou misturando um pouco os dois assuntos. É só dar uma sossegada, já vou explicar. Gente, antes de continuar a parte da plotagem, mais alguma dúvida? Eu vou voltar ali um pouquinho nas observações da plotagem só para a gente não perder o fio da meada. Quanto a essa parte das unidades, né, da representação das unidades, do plano de corte para poder fazer o traçado no levantamento altimétrico. Como que estão vocês ainda têm dúvida? E que o pessoal está um pouco inseguro ainda com a parte do traçado do levantamento altimétrico. Acho mais importante sanar essa dúvida agora do que seguir adiante com a plotagem. Plotagem é a última coisa que nós fazemos no desenho. Se não temos mais dúvidas, então vou voltar aqui à parte da plotagem, tá? Agora vamos concentrar as nossas perguntas somente na parte da plotagem, tá certo? Caso alguém tenha ainda alguma pergunta, faça agora. Para a gente não ficar misturando assuntos, senão não fica tão bom para vocês também. Bom, então, continuando a parte da plotagem, eu vou mostrar aqui para vocês a plotagem do desenho completo, tá? Vocês poderiam, por exemplo, plotar partes do desenho? Poderiam. Vou mostrar também como fazer, tá? Mas, em primeiro lugar, vou mostrar para vocês a plotagem do desenho completo e eu vou deixar como exercício depois para que vocês façam, eu como exercício da aula aqui, não precisa entregar, só para vocês praticarem, para que vocês plotem o desenho em parte, tá? Então, como eu já havia mencionado anteriormente, é interessante nós plotarmos no ambiente model quando o nosso objetivo não é se preocupar com a escala. Quando o nosso objetivo é conferir o desenho, por exemplo, ou ainda verificar se o desenho está muito pequeno ou muito grande para uma determinada folha de papel. Tá? Se as unidades reais elas são muito grandes, às vezes a gente não sabe bem que escala que vai representar esse desenho, que escala nós vamos representar esse desenho, então é interessante a gente fazer um teste num determinado tamanho de papel para que a gente escolha qual que é o papel mais adequado e qual que é a escala de representação mais adequada. Nesse caso aqui, desenho topográfico, nós já sabemos que é um desenho grande, né? Por quê? Porque é um desenho que ele está representado em que unidade de medida? Vamos conferir aqui. Olha, ele está representado em metros, então cada uma unidade de medida da minha folha é 1 metro, né?
Então, se eu plotar esse desenho no A4, ele vai ter que sair bem pequeno. Por quê? Porque para eu ajustar esse desenho numa folha de papel A4, o que que eu vou precisar? Eu vou precisar diminuir muito o tamanho desse desenho para que ele caiba na folha de papel A4. Tá claro? E qual que é a escala que vai fazer esse ajuste? É uma escala automática que vai aparecer no menu de configuração, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aonde que aparece esse fator de escala para poder ajustar o desenho no A4. Bom, então, para a gente plotar, o que que nós vamos precisar fazer? Ativar o comando plot. Já mostrei para vocês anteriormente como que se ativa o comando plot, né? Ou eu digito plot na barra de comando, ou eu acesso a parte superior aqui do ribbon, clico na impressorinha, ou eu acesso a impressorinha através do logotipo do AutoCAD. Dou um Enter, vai abrir essa janelinha. Nessa janela, eu faço as configurações de impressão. Em primeiro lugar, nós selecionamos a impressora, né? Se eu quiser imprimir no papel, seleciono a impressora de papel, mas é interessante que no AutoCAD, nós temos uma série de opções agora, nas versões novas apareceram essas outras opções de imprimir os arquivos em PDF no AutoCAD, tá? É sempre interessante que gerarmos o PDF do arquivo que nós formos trabalhar no AutoCAD. Tá? Para as versões acima de 2019, se eu não me engano, acho até que a 2018 tem também. Tá? Apareceram essas novas formas de impressão em PDF do AutoCAD, ó, uma versão para web, né, versão de mais qualidade, o que é interessante para aplicações mobile, né? Nesse caso aqui da web mobile. Eu tenho um trabalho que eu tô precisando usar esse recurso aqui. E aí, se eu quisesse, eu poderia imprimir utilizando esse. A minha sugestão é sempre para você nunca imprimir um desenho do AutoCAD direto para a folha de papel, tá? É sempre, eu recomendo sempre gerar o PDF antes, tá? Aí, toda vez que você quiser imprimir o desenho, imprima do PDF. Eu selecionei essa opção aqui, ó, DWG to PDF, porque é a opção que tem em todas as versões do AutoCAD, tá? A partir de 2013. Então, a gente seleciona esse tipo de impressora aqui. Qualquer coisa nós podemos configurar alguns dados dessa impressora, né, na opção Properties, ou na opção PDF, de opções de PDF, né, eu posso fazer algumas configurações também de impressão, né, eu posso incluir algumas informações de layers, né, criar anotações, eu não quero as anotações, então eu vou desmarcar. Eu vou vou salvar essa marcação, dar um OK. Aqui na parte Paper Size, eu escolho a folha de papel, eu vou deixar no A4 por enquanto, tá? Porque nós estamos aprendendo a plotar. E aqui em cima, ó, na opção Plot Style, tem um recurso que é bem interessante, tá? Eu estou primeiro fazendo as configurações antes de selecionar o desenho da impressão. Isso tem que ficar bem claro para todo mundo, tá? Então, estou primeiro configurando aqui alguns parâmetros. No caso, eu vou deixar a orientação do desenho em retrato, porque o meu desenho ele tem mais medida na vertical do que na horizontal, então é mais interessante eu plotar em retrato. Tenho mais aqui algumas opções de plotagem, né? Se eu quiser plotar transparências, né? Outras
o background, que seria o fundo, né, da tela, mas não é o caso. Então, aqui a gente não vai mexer. A escala, ó, a gente deixa a opção marcada Fit to Paper, né? A gente vai ajustar o desenho na escala. Caso eu queira configurar uma escala de impressão, eu desmarco essa opção, aí eu posso selecionar algumas das escalas indicadas aqui no desenho, ou eu posso digitar qualquer escala que eu desejo plotar. Eu vou deixar um Fit to Paper, essa é a minha primeira plotagem, a plotagem de teste, eu quero ajustar o meu desenho na folha de papel. Aí o Fit to Paper vai me dar automaticamente a maior escala para o tamanho da folha de papel, tá? Para aquilo que eu selecionar para impressão. Bom, e tem a aba Plot Style. Essa aba aqui é super importante, tá, gente? Mas antes de passar para a explicação dessa aba, eu quero saber se todo mundo está conseguindo acompanhar a explicação. Alguma dúvida? Seguir adiante, então. Caso tenham alguma dúvida, né, me notifiquem utilizando a arroba do nome, que eu não vou conseguir ver a tela, né, enquanto eu estou compartilhando, ou levantem a mãozinha do Teams. Agora não tem só a mãozinha, né, tem outros recursos, mas continuem usando o recurso da mãozinha como vocês utilizavam antes, tá bom? Bom, dando continuidade aqui à nossa explicação, estava na parte do plot style. Essa aba aqui é super importante porque é aqui que vocês vão definir se vocês vão imprimir o desenho em cores ou se vocês vão imprimir o desenho em preto e branco, tá? Para plotar o desenho em preto e branco existem duas opções típicas, que é a grayscale e a monochrome, tá? E a grayscale é para plotar em tons de cinza, mas eu não recomendo muito a utilização da grayscale, porque você pode ter problemas de configuração com as layers claras, né? Acontece muito de muitas falhas no sentido de uma layer clara ela não aparecer quando se plota um desenho no grayscale, tá? Aí por que que isso acontece? Porque às vezes, ó, eu seleciono o estilo grayscale e aí eu clico aqui, ó, eu clico aqui nessa parte das ferramentas para quê? Para configurar as cores a serem plotadas. Os arquitetos usam muito esse recurso para poder plotar os desenhos com uma determinada espessura de linha e para uma determinada cor. Então, por exemplo, o que acontece na configuração aqui de qualquer estilo de plotagem? Vamos supor, eu tenho a cor vermelha. Todas as layers que tiverem a cor código vermelha, elas vão ser plotadas conforme essa configuração aqui que eu determinar na seção Properties, aqui do Form View, tá? Então, aí eu vou selecionar, quero plotar os desenhos que estão representados no ambiente model com essa cor aqui, com a cor código 1, no Grayscale. Sim, aí eu tenho que deixar ligada essa cor, né? Tem algumas cores que pode ser que estejam desligadas, tá? Aqui no caso todas estão ligadas, felizmente, tá? Então a princípio não teria problema, só que às vezes ele não detecta bem, ó. Então eu consigo ver aqui a mesma configuração, só que em forma de tabela. Tudo que eu vejo aqui
só que em forma de tabela, tá? Então, para eu configurar um modo de impressão, eu seleciono o modo de impressão, né? Se eu quero colorido ou preto e branco, e esse modo ACAD aqui eu vou plotar em colorido. Aí como que eu vou plotar? Cada código de cor, se eu tiver uma layer com esse código de cor, com objetos com esse código de cor aqui, aí vai aparecer na impressão conforme essas configurações. Se eu quiser especificar uma linha, uma espessura de linha, por exemplo, diferente para os objetos de cor, de cor 1, né? Aí eu vou selecionar aqui a espessura de linha. Os arquitetos costumam configurar a espessura de linha utilizando esse menu, em vez da layer, tá? É muito comum isso acontecer. Eu não gosto de trabalhar com esse tipo de configuração, memorizar e configurar o tamanho da linha por cor. Eu prefiro configurar na layer e deixar marcada essa opção aqui, ó. Eu vou utilizar a espessura de linha determinada no objeto, tá? Que aí é a espessura de linha que eu determinei quando eu configurei a layer, tá? Eu não quero plotar em colorido, eu quero plotar em preto e branco. Mas o Grayscale falou que não era bom, Juliana. Então, qual que é a opção melhor para explotar um preto e branco? Monochrome. O monochrome ele plota em preto e branco de fato, inclusive as layers claras. Ele vai diferenciar um elemento ou outro através da espessura de linha de cada elemento, tá? Então a gente vai deixar essa opção aqui marcada. Se quiser configurar, mesma coisa, clica na ferramenta que fica ao lado da caixa de seleção do estilo de plotagem e você vai configurar a plotagem no monochrome através dos menus. Ó, aqui eu desligo a opção Grayscale aqui no quando eu trabalho com o modo monochrome. Tá claro? Eu não vou configurar nada aqui por enquanto. Gente, até aí alguma pergunta? Professora, sobre... peraí, rapidão. Professora, sobre a espessura de linha, por acaso tem alguma norma, alguma coisa assim específica para isso? Ou é mais ou menos se ficar bom no desenho e... Tem uma NBR sobre espessuras de linha, né? É uma NBR geral para o desenho técnico. Em geral, tá? Só para relembrar alguns pontos da NBR, isso foi apresentado ali nas primeiras aulas. Normalmente a cotagem ela tem uma espessura de linha fina, menor do que o restante do desenho, tá? Tanto as linhas auxiliares quanto as linhas de cota. As linhas no arquitetônico, vocês vão observar que as linhas de parede elas são mais espessas que as demais linhas dos desenhos. Aí tem as medidas sugeridas, né, para os pontos ali das medidas das linhas de parede. Aí na norma de desenho arquitetônico tem esse dado, mas vocês não vão precisar consultar essa norma aqui para fazer os trabalhos, tá? A gente já vai passar alguns valores baseados na norma quando vocês forem configurar as layers dos desenhos que vão seguir adiante. E também, por exemplo, aí tem também os tipos de linhas, né? Os tipos de traçado. Por exemplo, tracejado serve para elementos que não são visíveis diretamente, né, que são omitidos através de outras superfícies. Isso é muito comum no desenho técnico. Linha traço e ponto para linha de corte, para a representação da linha de corte. Mas especificamente relacionada à espessura de linha, né, vai depender da função da linha no desenho. No caso da cotagem, ela é uma... A linha da cotagem ela é mais fina que os demais elementos do desenho, por exemplo, porque a linha da cotagem ela é uma informação, ela não é um elemento principal do desenho, a linha da cotagem, da simbologia da cotagem, ela não se caracteriza como parte integrante do desenho,
Tá claro? Sim, sim. Mas no caso, assim, por exemplo, se eu criar alguns blocos lá no desenho e em relação ao arquitetônico, eu tenho que ter alguma diferenciação nisso daí que eu tenho mais dúvidas, assim. Tem, por exemplo, as esquadrias, né? Você vai ter linhas mais finas que a parede, por exemplo, Entendi. né? Bom, e falando um pouquinho nessa questão da espessura de linha, aqui para nossa atividade agora, para o desenho topográfico, quais linhas devem ser mais destacadas, quais linhas devem ser menos destacadas? Curva de nível é uma linha que tem que ser bem destacada, mais até que a representação da visualização do terreno. Por quê? Porque é o elemento principal que nós vamos trabalhar no desenho topográfico. Tá claro? Bom, gente, mais alguma pergunta? Seguindo aqui adiante, gente, configuração da plotagem, tá? Eu vi que ninguém fez pergunta dessa parte, mas tem bastante etapas, né? Tá tudo certo para todo mundo? Ali que diz ali Center the Plot, ali no Plot Offset, é para deixar desmarcado ou aquilo faz Essa diferença? parte é a única que eu não falei ainda, né? Que é a parte ali da alocação do desenho na plotagem, é o que nós vamos ver agora. Tá? Ó, aqui já surgiram algumas dúvidas, né? Se a gente não estimula, não sai, né? Então, agora está saindo as dúvidas aqui. Bom, como que ficam as espessuras das leias do corte, né? A layer do corte que você se refere, Francisco, é a parte do levantamento altimétrico do desenho, certo? É isso mesmo? Sim, sim, é isso mesmo. Ah, a parte aí você pode fazer da mesma forma com, você pode aplicar as mesmas layers que você aplicou no levantamento planimétrico, né? Só tem que cuidar que como você está, por exemplo, as linhas horizontais do terreno, você pode aplicar a mesma layer que você usou para representar as medidas horizontais do terreno no levantamento planimétrico, tá? E fica bem organizado dessa forma. Você economiza, né, a criação de layers e você está nomeando os mesmos elementos em desenhos diferentes. Isso é uma boa estratégia, por exemplo, né? No caso das curvas de nível, né, a curva de nível do traçado do perfil do terreno pode ser a mesma utilizada nas curvas de nível, porque são a mesma informação. É claro? Acho que eu já respondo a tua segunda pergunta com essa resposta. Sim, sim. E no resto ali, nas linhas que marcam as cotas altimétricas e planimétricas nessa parte do corte, a gente Uhum. usa layer 0 mesmo ou cria uma layer nova para isso? Para a montagem do gráfico, A né? montagem do gráfico, isso. Isso, para montar, tanto faz, tá? Eu vou até mostrar aqui um exemplo do que eu fiz no. Depois eu mostro, ó, aqui dá para ver, né? Aqui eu criei uma linha auxiliar, tá? Para o gráfico eu criei a zero, para montar os eixos do gráfico ali, eu usei a zero mesmo, tá? Para poder montar os eixos do gráfico. Mas aqui para puxar os pontos, né, da curva de nível, eu criei uma auxiliar. Para quê? Porque eu já estou usando a zero para montar o gráfico,
né? E aí, se eu utilizar 0 também para as linhas auxiliares, que são as linhas que vão selecionar os pontos do levantamento planimétrico e passar para o altimétrico, achei que ia ficar meio confuso. Então, aqui eu deixei uma auxiliar para selecionar os pontos do levantamento altimétrico, né, que passam no plano de corte. E para o gráfico em si, eu utilizei a 0. Tá E daí claro? essas linhas auxiliares ficam configuradas para não aparecer na impressão, é isso? Tipo congelado. Pode ser. Eu posso deixar elas congeladas ou com a seleção do proibido impressorinho, tá? Eu acabei não fazendo isso ainda, Ah, né? beleza. Mas, E daí, mas é uma opção que interessante de ser seguida. entendi. E daí os numerozinhos ali do gráfico usa layer 0 mesmo. Os números do gráfico aí depende do eixo vertical, são os níveis. Então você pode utilizar a parte de texto. Você pode criar uma layer de texto ou você pode utilizar a layer que você utilizou para escrever os níveis, né? Eu usei uma de texto, tá? Mas as duas sugestões são válidas. Ah, beleza, então, obrigado. Tá? Essa parte aqui de organização de layers, tá? Essa parte ela é sempre um pouco duvidosa, porque você pode organizar a layer como você quiser, tá? Eu dou aqui algumas sugestões, mas você, no fim das contas, você pode organizar como você quiser, tá? Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Só que nos exercícios eu tenho pedido para organizar, né, conforme a sugestão. Por quê? Porque os alunos acabam perguntando bastante, pedindo, né, uma sugestão de organização. Então, aí eu acabo pedindo no exercício, né, para seguir aquela organização. Vai ficar mais fácil de avaliar também. Aí, para ver se vocês estão alocando direitinho. Tá claro? Para ver se vocês estão sabendo trabalhar com as layers da forma apropriada. É a forma melhor aí que eu ainda tenho de conferir. Tá? Bom, aqui a Amanda está perguntando da plotagem, se a plotagem deve ser colorida para o trabalho. Não necessariamente, tanto faz, tá? Pode ser tanto preto e branco quanto colorida. Eu sempre mostro o exemplo com a preto e branco, porque se nós formos imprimir o desenho no papel, é sempre melhor a opção preto e branco, né? E também, não só pela economia, mas também pela clareza de informação. Muitas vezes, quando nós vamos plotar um desenho em cores, aparece a maldita da layer amarela. Eu gosto de falar que é maldita que é o pesadelo da impressão, é a layer amarela. Tá? Por quê? Ou layer de cor clara em geral. A amarela que acaba sendo a que mais o pessoal mais reclama em geral. Por quê? Porque a layer amarela, ela sempre dá, ou de cor clara em geral, ela sempre dá problema no grayscale. Ela dá problema quando você vai imprimir numa folha branca. Lógico, porque é uma tinta de cor clara e fica aquela coisa iluminando, né, o desenho, né, e fica muito ilegível. Por isso que eu acabo sempre dando a sugestão do monocromo, tá? Já gosto de trabalhar com uma tela um pouco mais clara no AutoCAD, né, e utilizar layers de cores escuras. Normalmente é uma característica do programa, não sei explicar exatamente por quê, mas normalmente as layers de cores escuras no AutoCAD elas dão menos problema na impressão, tá?
E também porque fica melhor para exibir para vocês os desenhos, por isso que eu acabo trabalhando com uma tela de cor mais clara. Bom, eu vou fazer então aqui por sugestão 2 plotagens, uma plotagem colorida e uma em preto e branco, só para mostrar para vocês ali a diferença. Falando aqui um pouquinho mais da plotagem, né, para a gente plotar finalmente, o que nós vamos fazer? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar o que nós vamos imprimir, what to plot, né? Aqui tem a opção Display. Display eu vou plotar tudo que está sendo exibido na tela nesse momento. Então, se eu selecionar a opção Display, meu desenho vai sair assim, ó, do jeito que está na tela, tá? Eu vou plotar, inclusive, esses espaços em branco, tá? O que não é interessante. Por quê? Porque eu vou usar mal a minha folha. Extends eu vou definir quais são as coordenadas de plotagem, as coordenadas da área de plotagem que eu quero. Aqui também não vou trabalhar porque não é interessante. Limits, aliás, o limits eu defino, né, as coordenadas da área de plotagem. O extends eu vou plotar tudo que está na tela, sendo exibido na tela nesse momento. O display, eu vou plotar o desenho do tamanho que está sendo exibido na tela nesse momento. E o window, eu vou fazer o quê? O window, ele fechou a janela e voltou para a área do ambiente model. Para quê? Para eu selecionar o que eu vou imprimir. Fazer uma seleção utilizando o cursor do mouse do AutoCAD. Selecionei o que eu quero imprimir. Agora eu vou selecionar a opção Center the Plot, por quê? Para eu poder usar melhor a folha, né? Notem que, ó, eu desmarquei a seleção, eu vou plotar de novo o window. Selecionar o que eu quero imprimir, ó. Aqui eu tô com um fator de escala e a plotagem não está centralizada. Se eu centralizo a plotagem, em alguns casos, pode até o fator de escala pode até se ajustar um pouquinho melhor. Aqui não se ajustou, tá? Mas em alguns casos pode se ajustar um pouquinho mais. Eu posso até expandir um pouco mais o meu desenho, tá? Então, eu selecionei o que eu quero imprimir. Aí agora eu vou conferir o que eu vou imprimir utilizando Preview. Ó, essa marca d'água sempre vai aparecer nas versões estudante. E aqui eu estou mostrando tudo que eu vou imprimir. Aqui teve uma falhinha aqui das cores, tá? Às vezes acontece no AutoCAD. E aqui eu tenho as marcações, né? Aqui, ó, eu deixei quase todas as minhas layers, né, na opção padrão. Aí no monochrome aparece, ó, algumas linhas estão mais destacadas que outras, né? A gente vê que a curva de nível está com a espessura maior que as linhas auxiliares e as linhas do terreno, ó. Também as linhas de marcação dos pontos estão menores. Tá claro isso? A gente consegue conferir no zoom. Professora, eu podia deixar mais perto, né, ali, em vez de estender tanto naquele corte ali das curvas de nível para baixo. Sim, é esse o exercício que vocês vão fazer daqui a pouco. A Francesca da pergunta vai na linha do Raul, né? A distância dentre os aliás, é um pouquinho diferente, tá? É sobre a execução do desenho. Depois eu respondo. Eu vou finalizar aqui a parte da plotagem para depois responder.
Bom, então aqui, ó, conferimos o nosso desenho. Tá bom para plotar? Tá bom já para a gente imprimir? Então nós vamos clicar na impressorinha direto, tá? Plot. Ah, tem alguma outra coisa que eu quero corrigir. Aí eu vou fechar a visualização de impressão, eu vou voltar para a janela de plotagem, cancelo, né, a plotagem e faço as devidas alterações. Corrigir tudo, eu dou um OK, eu confiro de novo, né, para ver se está tudo certo. Tá tudo certo, mesmo que eu não tenha impresso o desenho antes, através do modo preview eu posso plotar. Eu posso plotar dando um OK, tá? Então vou dar um OK. Aí aqui vai aparecer a pasta para eu salvar a minha plotagem. Aí aqui abriu o PDF, né? No meu caso já configurei para abrir automaticamente o PDF da minha plotagem. Se eu quiser dar um zoom no PDF, aí eu consigo ver, ó, que tem algumas linhas mais destacadas que outras, né? Aqui fica mais evidente, ó, a curva de nível tá com a linha de espessura mais grossa que os pontos e que as linhas auxiliares. Tá claro, gente? Antes de plotar em colorido e de forma diferente. Alguém tem alguma dúvida quanto à plotagem? A minha dúvida de antes ali tinha, na verdade, é igual ao do Francisco, sobre não dá para aproximar mais assim o desenho ali só para caber mais certinho na folha, ou tem algum padrão assim que diga que tem que distanciar aquele gráfico do desenho? A linha auxiliar, assim como o local de passagem do plano de corte, não tem uma referência, né? A única orientação, no caso da linha auxiliar, é você puxar as linhas auxiliares na vertical, tá? Aí a distância entre um desenho e outro, aí fica a critério do projetista. Ah, sim. Ah, Entendi. é a mesma dúvida ali do Francisco. Gente, Obrigado. sobre plotagem, alguma dúvida? Professora, tá me Hum. ouvindo? Uhum. Ali eu vi rápido que o desenho, a layer que fazia o corte na planta, ela tava colorida. É para fazer assim mesmo? Não, é que ali teve uma falha no processamento da imagem. Ah, tá. É tudo preto e branco, então. Isso, Beleza, obrigado. nada. Gente, mais alguma dúvida? Bom, então eu vou seguir adiante aqui com a parte da impressão colorida. Se eu quisesse imprimir esse desenho em cores, tá? Eu só vou configurar aqui, já vou fazer aquela configuração sugerida, né, de não imprimir as linhas auxiliares. Eu vou também adotar a sugestão de aproximar o meu desenho do perfil altimétrico do planimétrico, né? Eu poderia fazer aqui, ó.
para diminuir bastante as linhas auxiliares. E agora eu vou plotar em colorido. Só que, vamos supor o seguinte, eu não quero plotar o perfil topográfico, eu quero plotar somente as curvas de nível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou plotar. Agora, em colorido, eu posso colocar aqui, ó, a opção ACAD, tá? Normalmente essa opção ACAD, ela vai fazer com que você plote o desenho nas cores que estão sendo exibidas na layer, tá? Ó. Aí eu vou selecionar impressora, papel, escala, e eu vou selecionar o objeto a ser impresso, utilizando a opção Window. Vou plotar só a parte do levantamento planimétrico. Selecionei só essa parte. Centralizar a plotagem. Ó, aí aqui não alterou a escala, mas aqui, como vocês podem observar na representação do desenho que vai ser impresso, né, na área que vai ser impressa, eu não estou aproveitando bem a folha de papel para plotar o levantamento planimétrico se eu deixar a folha orientada na opção retrato. Então, eu vou deixar na opção paisagem. Ó, o que aconteceu? Aumentou a escala de representação. Então, é uma opção que é mais interessante para que eu possa representar o desenho do levantamento planimétrico na orientação paisagem, né? Então, vou deixar essas opções aqui marcadas. Aí, agora eu vou conferir como que fica a minha impressão. Ó, aí aqui eu estou plotando em colorido, né? Como vocês podem observar, as layers estão bem evidentes, né? Porque eu só utilizei layer de cor escura, e isso é uma vantagem na hora da gente trabalhar com layers escuras, porque na hora de imprimir fica muito mais simples, ó. E também, como vocês podem observar, eu consigo ver bem a diferença entre as espessuras de linha. A linha em vermelho é mais grossa que as linhas em azul. E também ligeiramente mais grossa que as linhas em preto, tá? Então, tudo isso é importante de se deixar em evidência quando a gente trabalha com layers. Eu estou aqui no maior zoom de impressão agora, né? E essa característica fica bem evidente, tá? Se eu quisesse destacar ainda mais as curvas de nível, seria interessante eu utilizar uma medida de ponto 0,5 para cima, que aí vai destacar bastante a curva de nível em relação à espessura padrão do AutoCAD, tá? Bom, conferi a impressão. Agora eu vou dar um OK. Salvar o meu PDF. E está feita a impressão em colorido. Eu vou pedir agora para exercício para que vocês plotem o perfil topográfico sozinho na nossa poligonal. O perfil topográfico sozinho, tá? Tanto faz se vai ser colorido ou em preto e branco. Isso fica a escolha de vocês. Claro, aí vocês vão ter que analisar. É melhor plotar em orientação retrato, em orientação paisagem, tá? Tudo isso vocês vão ter que analisar para verificar qual que é a melhor configuração. E um detalhe importante, queria ver se vocês observaram isso. Observem que aqui, ó, no desenho do AutoCAD, a gente tem aqui algumas marcações, ó, das linhas auxiliares, certo?
que teoricamente deveriam aparecer na impressão. Por quê? Porque, como vocês podem observar na Layer Properties, ó, eu não desliguei nem congelei essa layer, mas eu desabilitei a impressão dela. Então, nesse caso, ela não tem que aparecer na impressão. Não apareceu, como vocês... Eu vou dar até um zoom para vocês verem, ó. Não apareceu, eu não marquei as linhas auxiliares aqui no desenho da minha poligonal, como vocês podem bem observar. Tá claro? Bom, então eu já vou dar um tempinho aí para vocês exercitarem, né? Eu vou pedir para que alguns compartilhem as telas, eu vou selecionar aqui algumas pessoas, então façam esse exercício para que vocês possam mostrar o que vocês estão fazendo e se vocês de fato estão aprendendo, né, o nosso conteúdo aqui da aula síncrona, tá bom? Tá, antes de tudo eu vou responder a pergunta do Francesco, né? Não, ainda é aquela pergunta da distância. Tá. Sim, o trabalho é planimétrico e altimétrico. Sim. É praticamente copiar, né? Aí tá gravado, se vocês quiserem conferir a aula, né? E vocês podem pausar e verificar os desenhos. Gente, eu queria dar um aviso também, não sei se vocês observaram ali na página do Moodle, mas eu coloquei também o informativo do PET, né, da Engenharia Civil, que eles estão oferecendo a monitoria de CAD em determinados horários através da plataforma Discord, né? Eu já deixei o link ali disponível para acesso, para que vocês tenham o suporte de CAD também oferecido pelo PET, além do nosso suporte das aulas, e também do oferecido pelo monitor, pelo Luiz Fernando, tá? Já coloquei também os contatos e os horários do Luiz Fernando para que vocês possam consultá-lo caso tenham dúvidas nas atividades, em algum horário que eu não possa atendê-los, tá bom?
Gente, alguma dúvida? Como que está o andamento dos exercícios? Quem se habilita a mostrar o seu, caso já tenha feito? Eu queria mostrar 2 exercícios para a gente analisar agora no finzinho da aula.
Gente, eu vi que a anotação ali no enunciado do Moodle, ela não está de forma tão clara. Eu vou colocar aqui também a observação a respeito do traçado do perfil, tá? Para que fique mais claro para todos. Só um instante. Eu vi que realmente não ficou tão clara, peço desculpas, eu vou fazer essa correção aqui, tá? Então, assim, ó, para quem já fez atividade, tá? Não tem problema em reenviar de novo, o reenvio está autorizado. Aí eu vi que alguns já entregaram essa atividade. Para quem precisar corrigir, né, essa parte aí do perfil topográfico, então o reenvio está autorizado, está no prazo, não vai ter prejuízo nenhum, tá? Só para deixar bem claro para todo mundo. Já foi alterado ali, vocês podem consultar o enunciado novamente. Gente, mais alguma dúvida? Ainda sobre a parte de topografia, tá? Essa parte não vai ser cobrada nos exercícios e no trabalho, mas eu gostaria que vocês soubessem e vissem esse material, que é sobre a parte do método gráfico de representação de taludes nas superfícies topográficas. Tá? Essa é a parte que ensina a representar os cortes e os aterros, que é uma parte que é muito útil na construção de estradas, tá? Para poder nivelar as superfícies e na realização de obras em geral, tá? Então, caso vocês queiram consultar como executar essa representação gráfica, eu disponibilizei um vídeo para vocês que mostra como executar em etapas o método gráfico, né? Da representação de superfícies e taludes. Não vai ser cobrado, mas fica para consulta para vocês.
Bom, o Daniel está com dúvida quanto à plotagem. O que exatamente, qual a parte exatamente da plotagem que você se encontra para que nós possamos esclarecer essa dúvida? Bom, resumidamente, desde o começo, o procedimento da plotagem em preto e branco, tá? Eu vou mostrar aqui para ti a parte em preto e branco para nós revisarmos é o seguinte. Eu vou plotar aqui uma parte do desenho em preto e branco, tá? Então, eu vou ativar o comando plot. Como eu mostrei para vocês, existem 3 formas de acessar esse comando. Eu vou selecionar a impressora em PDF, tá? Eu sempre seleciono essa daqui porque é a que tem em todas as versões do AutoCAD. Eu vou selecionar o meu estilo de plotagem na seção da janela de plotagem chamada Plot Style. Vou deixar as configurações padrão, não vou configurar nada. Depois de selecionar o que eu vou plotar, eu vou selecionar a orientação da folha de papel. Tá? Vou agora selecionar o que eu quero plotar. Para isso, eu vou marcar a opção Window na seção What to Plot. Vou selecionar aqui a minha poligonal, marcar para centralizar a plotagem. E como o meu desenho na poligonal ele tem uma medida maior no lado horizontal, eu vou deixar para plotar esse desenho em orientação paisagem. Vou conferir para ver se está tudo certo, a impressão. A princípio tá, só teve essa falhinha aqui de processamento da cor azul, mas a princípio não é nada demais, nada de grave. As espessuras de linha estão destacadas, devidamente destacadas. E vou mandar plotar. Cliquei na impressorinha ali da minha janela de impressão e agora eu vou salvar o PDF no lugar que eu selecionei para plotar. Certo? Ah, tá, entendi entendi que não é o procedimento, tá? Por isso que, gente, tem que explicar bem quais são as dúvidas de vocês, especifiquem bem quais são as dúvidas de vocês. Ó, aqui eu repeti todos os procedimentos e a dúvida do Daniel era outra coisa completamente diferente, pode ser mais relacionada às layers, tá? Eu vou pedir para o Daniel compartilhar a tela, tá? Mas antes, deixa eu responder a pergunta. Se tem que plotar o gráfico também. No trabalho, sim. No trabalho, vocês vão plotar um único PDF de uma página, tá? Deixei ali bem claro para não deixar dúvidas. Um PDF de uma página com os 2 desenhos, tá? O que tu acha que tu havia errado, Daniel? Era a configuração das layers? Antes de compartilhar a tela, só para comentar. Ah, sim. A forma de seleção, tá? Quando eu ploto sem escala, eu sempre prefiro o Window, porque você tem mais controle daquilo que vai aparecer na tela, tá? As outras opções, elas dependem visualmente eu tenho mais controle, né? Utilizando o Window. E eu consigo ajustar melhor o desenho na folha de papel, quando eu ploto sem escala. As demais opções, o display, o extends, ele vai plotar tudo o que tem na tela, não só o que está sendo exibido, né? Ele é como se plotasse tudo que eu desse o comando de zoom extends. Por isso que ele não é uma opção boa, ele vai fazer com que os desenhos fiquem muito pequenos.
O display, então ele vai plotar tudo que tem no model, tá? Tudo que está desenhado no model. O display, ele vai plotar o que está sendo exibido na tela e naquele tamanho, em um tamanho bem próximo àquele que está sendo exibido na tela, tá? E o limits, você vai configurar a área de plotagem por coordenadas. Essa que é a diferença entre os 4 tipos de seleção dos objetos a serem plotados no model, tá? Então, aí você tem um pouco mais controle quando você seleciona, né, o objeto utilizando o window, tá? Pouca gente, não tem muitas pessoas que sabem isso, né? Aí acabam plotando muito no chute, principalmente quando for a hora de se plotar em escala, tá? Aí vocês vão ver o que acontece. Não sei se vocês já perguntaram para alguém, como que tu plota, né? Então, tem muitas pessoas que fazem no chute. Testem para ver isso daí. É um bom exercício. Não é obrigatório, tá? É uma prática que o pessoal fazia bastante, mas por conta, para não se perder. É bom para não se perder, mas não é obrigatório a nomear os pontos que passam pelo plano de corte. Se quiser, faz. É que quando se fazia no desenho à mão, era mais fácil de se perder, né? Aqui agora a gente põe o Object Snap e é tudo lindo, maravilhoso. Daniel, tu deve estar com problema na layer. Eu vou pedir para te abrir a tela para a gente olhar. Peraí, deixa eu te autorizar. Tu já pode compartilhar a tua tela, se tu quiser. Alô? Tá me escutando? Oi. Sim. Tá. Como é que eu compartilho a tela? No botãozinho, fica ao lado do microfone, normalmente. Um retângulo que tem uma seta. Tá indo? Tá. Tá, então Perfeito. esse aqui é meu desenho, certo? Aí Certo. eu vou botar. Beleza, aí tá aqui, certo? As dimensões que a gente tinha feito antes, né? Que você tinha mostrado antes. Aí eu botei em window, fica assim. Uhum. E aqui pra dar setup 6. Aí a gente dá um preview. Olha. Tu acha que é problema na layer? Eu vou pedir para te fecha a visualização de impressão. Eu quero dar uma olhada. Tá no monochrome. Desculpa, tu queria ver aquilo. Não, eu consegui ver, não tem problema. Eu só queria ver o modo de impressão. Bom, pode cancelar a plotagem. Eu vou pedir para te abrir a Layer Properties. Bom, tá tudo desabilitado para impressão. Onde é que eu habilito? Aqui onde tem os ícones das impressorinhas, tu clica em cima Aqui. deles. Está tudo desabilitado para impressão. Isso Que acontece legal. muito quando vocês copiam uma layer que está com as propriedades desabilitadas para impressão, ou quando você copia a layer, cria uma nova layer a partir de uma layer que está selecionada e ela tem determinadas opções desabilitadas. Por exemplo, quando eu vou criar uma nova layer, eu sempre vou criar a partir da que está selecionada. Ela vai pegar as propriedades da layer que está selecionada na hora de criar a nova layer. Isso aqui. Então, é um problema que é bem recorrente, então vocês têm que ter bastante atenção para verificar se as layers estão ativadas e estão com a impressão habilitada. Pode testar. Deixa eu ver se vai ficar legal agora.
Ainda não. Agora apareceu Mas tudo, mas né? daí tudo bem, agora é só a configurada geral, aí vai dar tudo certo. Né, então Uhum, tá, obrigado, era essa a minha dúvida. tá bom. É, isso Valeu. acontece bastante, né? E normalmente pode parar o compartilhamento. Aí normalmente os alunos eles ficam um pouco desesperados. É que nem quando dá o zoom extens e perde o desenho. É quando esquece de dar o zoom extens e perde o desenho. Tá? Acontece bastante, mas não é para se desesperar. Só saber usar bem o zoom extens e desabilitar, e no caso das layers, desabilitar a opção que proíbe a impressão. Bom, gente, mais alguma dúvida? A gente acabou aqui já mostrando um exercício de bandeja. Tá todo mundo tímido. Ninguém quis mostrar o seu exercício, quase. Gente, hoje era isso que eu tinha para mostrar. Então, com as informações dessa aula de hoje e também com a explicação referente à plotagem, né, vista nessa aula de hoje, também naturalmente, vocês já podem completar a tarefa de vocês, né? Quem não tem problema nenhum em entregar antes, pode entregar antes se quiser. Só peço que quem quiser entregar antes, né, revisem bem as tarefas para que você, para não se preocupar mais depois, né? Mas lembrando, vocês têm até o dia 23, né? O fim do dia 23 para entregar essa primeira tarefa, e são 2 arquivos que vocês vão entregar. O arquivo com o desenho plotado sem escala, da forma como foi explicado hoje, e também o arquivo DWG com os desenhos do traçado do perfil e da curva poligonal com as curvas de nível. Tá claro? Bom, por hoje era isso e até a próxima aula.